A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Uma menina que não trabalha no job. Estão furando lá em cima, espero que não saia. Todas viciadas em cita. Tá, vou começar. Pedindo pix pros cara que é bigode. Olha, você abriria mão de 20 bilhões de dólares? De quê? Porque a Apple talvez esteja pensando nisso. Sim, meus caros, a empresa que te vende um cabo por R$200 Venda de quê? agora quer reformular o Safari, aquele navegador do iPhone, e pode dar um chega pra lá no Google como buscador padrão. Tudo isso em nome do que, você se pergunta? Em nome de quê? De quê? Inteligência artificial. Ou seja, o futuro chegou e ele quer roubar o lugar do Google no seu iPhone. Hoje a gente vai te contar como um acordo bilionário, uma briga judicial e uns robozinhos inteligentes estão virando de cabeça para baixo o mundo das buscas e talvez até o do seu celular. Pois é, já imaginou que um dia as pessoas não usariam mais Google para fazer pesquisas e sim ChatGPT? Olha, segundo o vice-presidente da Apple, isso tá mais perto do que parece. Então, bora entender esse embate entre gigantes e descobrir se o Safari vai virar um zoológico de IA. Que trocadilho fraco, né? Mas foi. E outra, imagina o seguinte, numa esquina de Nova York, um rapaz de roupa social, colete da Patagônia e um Stanley com adesivo da Nasdaq acaba de comprar ações de uma empresa que ele nem sabe direito o que faz. Agora, na Argentina, uma mãe solo que vende empanadas na rua tá tentando entender como é que faz para abrir uma conta numa corretora sem perder o dia todo num labirinto de burocracia. Essa é a distância entre o mercado financeiro global e também a realidade de grande parte da América Latina. Porque apesar da gente ver cada vez mais vídeos no TikTok com traders de sucesso, a verdade é que o latino-americano, a gente, ainda tá fora da festa. Olha só esse dado, só entre 1% e 2% da população investe em ações, enquanto isso lá nos Estados Unidos, 6 em cada 10 pessoas têm alguma grana na bolsa. Isso não é porque o pessoal por aqui não quer ganhar dinheiro. Falta educação financeira, faltam produtos acessíveis, falta até internet em alguns lugares e, acima de tudo, falta podcast falando sobre negócios que sejam publicados diariamente por pessoas que saibam a hora certa de pedir para as pessoas seguirem o programa. Calma, agora não é a hora. De quê? Mas falando sério agora. Hoje a gente vai mergulhar nesse abismo entre quem pode investir e quem só escuta falar de investimento. Então vamos entender por que a América Latina ainda trata a Bolsa de Valores como um clube fechado e o que tá mudando nesse cenário. Olha, tem gringo apostando que o latino vai entrar pesado no mercado, tem plataforma tentando descomplicar e tem um monte de gente perguntando: ok, onde que eu boto os meus R$50 sem perder tudo? Então, se você já se perguntou por que tem tanta gente ainda fora desse mundo, ou se você, inclusive, ainda não entrou, então fica com a gente porque no episódio de hoje nós também vamos entender qual que é a situação da América Latina nesse meio. Lembrando só que não estamos aqui para sugerir investimentos nem vender curso, tô aqui para contar notícias e fazer piadas ruins até chegar a hora de pedir para você seguir o podcast quando surgir alguma oportunidade conveniente. Agora pode. Então siga o nosso podcast, entra aqui no nosso perfil, põe para seguir para você ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Bora começar o episódio. Esse episódio de A Estratégia do Dia é patrocinado pela HP. Você sabia que 73% dos colaboradores sentem que não dispõem da tecnologia adequada para serem mais produtivos? O HP Work Office Experience está transformando essa realidade. Com o uso de IA, ele identifica problemas antes que ocorram, otimiza o desempenho e reduz os custos. Descubra como equilibrar tecnologia e bem-estar com HP, através do link na descrição. Olha, vamos começar falando de Apple. Uau! Sim, a empresa tá pensando seriamente em mudar completamente o Safari, que é o navegador usado nos iPhones, iPads e Macs. Isso para focar em buscadores que usam inteligência artificial. Isso pode parecer só uma escolha técnica, né? Mas é uma mudança gigante. Essa história ganhou força depois que o executivo Eric Kuo, um dos principais nomes da Apple, falou sobre o assunto durante um depoimento no processo que o governo dos Estados Unidos está movendo contra o Google. A treta, pra gente entender, gira em torno de um acordo antigo e bilionário entre as duas empresas. Olha, o Google paga somente 20 bilhões de dólares por ano para ser o buscador padrão no Safari. Então, se você já busca direto ali no navegador e cai no Google, não é à toa. Eles pagam uma grana pesada para isso. Mas olha, essa parceria pode estar com os dias contados. Ed Kuo contou que só no mês passado, o número de buscas feitas no Safari caiu pela primeira vez. E o motivo? O uso crescente de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, o Perplexity AI e outras.
Segundo ele, essas IAs estão começando a ocupar o espaço que antes era dos buscadores tradicionais, como o próprio Google. E a Apple tá de olho nisso. A empresa já conversa com várias dessas empresas de IA, inclusive com a Perplexity, para no futuro colocar essas novas ferramentas no Safari. Por enquanto, a ideia não é tirar o Google completamente, mas sim adicionar novas opções. Só que Kuo deixou claro, antes da chegada da IA, as alternativas ao Google não eram boas. Agora, tudo mudou. Tem muita gente nova resolvendo o problema de busca de jeitos diferentes e com muito mais potencial. Pois é, você talvez possa ter vivido para chegar no dia que a Google está sendo deixada para trás. Vamos entender. Se isso se confirmar, será uma mudança gigantesca para o ecossistema da Apple. Olha, para você ter uma ideia, desde que o iPhone surgiu, lá em 2007, sim, estamos ficando velho, as pessoas usam o Google para pesquisar. Agora, com a IA entrando na jogada, esse hábito pode mudar completamente. E os investidores já estão preocupados. As ações da Alphabet, que é dona da Google, caíram mais de 7% só com esse boato. E as ações da Apple também tiveram uma leve queda de 1,1%, isso por conta do risco de perder um acordo que rende bilhões todos os anos. Sabe esse trocado aí de 20 bilhões de dólares por ano que eu mencionei? Olha, tem indicadores que dizem que isso é 6% da receita da Apple. Já o Google, por sua vez, disse num post que as buscas feitas em aparelhos da Apple estão, na verdade, aumentando. Mas a Apple segue firme em seu próprio plano de abrir espaço para IA. Hoje, o ChatGPT já pode ser usado no assistente Siri, e ainda nesse ano, o Gemini, que é a IA do próprio Google, deve entrar também. Cui contou que a Apple considerou várias outras opções, como Anthropic, a DeepSeek, que é da China, e até o Grok, da empresa do Elon Musk. A ideia é deixar o sistema operacional da Apple mais flexível, permitindo a entrada de várias inteligências artificiais, inclusive uma da própria Apple, se eles quiserem criar no futuro, quem sabe. Antes de escolher o ChatGPT para o iOS 18, rolou até uma disputa entre o Google e OpenAI. O Google teria oferecido um contrato com termos que a Apple não aceitou, e por isso acabou optando pela OpenAI. No fim das contas, Eric Yuan resumiu bem o clima. A tecnologia está mudando tão rápido que ele não se surpreenderia se em 10 anos as pessoas nem usassem mais iPhones. E olha só que loucura essa história. Será que daqui a pouco a gente vai falar de iPhones e de Google com uma nostalgia igual a que a gente fala de MSN e de Orkut hoje? Olha só, mesmo assim, ele ainda acha que o Google deve continuar sendo padrão no Safari, até porque a Apple ainda lucra muito com esse acordo. E segundo ele, ninguém oferece hoje uma proposta financeira melhor que a do Google. E bora falar de investimentos e América Latina, dois temas aí muito importantes. Apesar de todo esse barulho que se faz sobre investimentos, com vídeo no YouTube, influencers no Instagram e até TikTok dizendo que qualquer um pode ser investidor, a verdade é que aqui na América Latina, a maior parte das pessoas ainda está bem longe desse universo. Não é que falte dinheiro no geral. Em muitos casos, até existe algum capital disponível. O problema está nas barreiras, desde a falta de acesso à informação clara até a ausência de ferramentas e produtos pensados para a realidade econômica de quem vive por aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa da Gallup mostrou que 62% da população investe em ações, ou seja, mais da metade das pessoas tem algum tipo de aplicação no mercado financeiro. Por lá, esse número cresceu nos últimos anos, superando o que era registrado entre 2010 e 2022. E o perfil dessas pessoas que investem com mais frequência geralmente é o mesmo: gente com renda mais alta, com curso superior completo, ou que é casada, que são características que, no geral, estão ligadas a um pouco mais de estabilidade financeira. Mas quando a gente fala de América Latina, o cenário muda bastante. Muita gente ainda acha que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir, ou acredita que esse mundo é só para quem já tem um grande patrimônio. Olha, isso acaba afastando a maioria das pessoas logo de cara. Segundo Diego Moura, diretor da BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, essa percepção se junta à falta de conhecimento sobre como os investimentos funcionam. Ou seja, como entender o que é risco, o que é retorno, o que significa diversificar a sua carteira, se ninguém nunca explicou isso direito. E sem esse entendimento básico, fica difícil confiar em qualquer aplicação, o que aumenta o medo de perder dinheiro. Isso trava a entrada das pessoas nesse mercado. Mas olha, não é só um problema individual, como o próprio Moura aponta, essa falta de conhecimento é também uma oportunidade coletiva. Se mais gente tiver acesso à educação financeira de verdade, com explicações simples, práticas e adaptadas à realidade local, mais pessoas podem começar a investir com segurança e consciência, segundo ele. Além disso, tem outro fator que pesa bastante aí nessa história, que é a desconfiança nas instituições financeiras e também a preocupação com a estabilidade da economia. Para você entender aqui, em vários países da região, as pessoas estão muito mais
mais focadas em pagar as contas do mês e lidar com imprevistos do que pensar no longo prazo. E isso faz sentido. Quando o presente é difícil, fica quase impossível pensar no futuro. Hoje, de acordo com dados da plataforma TRI, entre 1% e 2% da população latino-americana investe na bolsa de valores. E olha, aqui no Brasil esse número é um pouco maior, olha só, é de quase 8%, mas ainda assim tá, bem longe do que se vê em outros lugares do mundo. Para Esteban Peñalosa, cofundador da TRI, o maior obstáculo ainda é a falta de educação financeira. E mesmo quem tem vontade de investir acaba esbarrando em outro problema, que é a falta de produtos financeiros adaptados à vida real da maioria das pessoas. Um exemplo aqui rápido. Quem trabalha na informalidade ou tem uma renda irregular, normalmente não tem acesso a ferramentas básicas de investimento. E como muitos ganham pouco e não conseguem juntar dinheiro de forma recorrente aqui na América Latina, isso acaba dificultando ainda mais começar qualquer tipo de aplicação. Apesar disso, tem bastante gente tentando mudar esse cenário também. Um relatório recente do grupo financeiro Credit Corp mostrou que em 2024, 28% da população adulta da América Latina atingiu um nível considerado avançado de inclusão financeira. Isso é mais do que os 25% registrados em 2023 e bem acima dos 16% de 2021. Olha, esse índice mede, entre outras coisas, o acesso a serviços bancários, o uso de meios de pagamento digitais e a capacidade de poupar ou investir. Em uma escala de 0 a 100, a região passou de 38 pontos em 2021 para, olha só, 47,6 agora. E você se pergunta quais países da América Latina estão liderando esse ranking? Os países que estão mais bem colocados são, primeiro, Chile, depois Panamá, depois temos a Argentina, depois Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e México. Apesar disso, mesmo com esses avanços, o relatório mostra que as maiores dificuldades ainda estão entre mulheres, pessoas com mais de 60 anos, moradores de áreas rurais, quem não tem internet e quem tem baixa escolaridade. Enquanto isso, no mundo, pessoas com grandes fortunas geralmente investem de 30% a 50% da sua riqueza em ações. Já as classes média e baixa, na maioria dos casos, simplesmente não investem em nada, o que ajuda a aumentar ainda mais a desigualdade. E olha só, tem mais um detalhe importante. Nos últimos anos, o mercado de ações deu retornos bem melhores do que muitos outros tipos de investimento, especialmente lá nos Estados Unidos. Ou seja, quem está fora desse mercado está na prática perdendo a chance de fazer o dinheiro render mais. Pelo amor de Deus, eu tô parecendo muito que tô querendo vender alguma coisa, eu não tô, eu juro. Olha, pensando em como mudar isso, a América Latina deu um passo importante com a criação da Nuam, que é uma holding que junta as bolsas de valores do Chile, da Colômbia e do Peru em um único mercado. Pois é, a ideia é facilitar o acesso ao investimento e também criar produtos voltados ao pequeno investidor com regras mais claras e menos burocracia. Peñalosa acredita que um bom caminho seria oferecer incentivos fiscais, ou seja, benefícios para quem decide investir, como já acontece na Colômbia, que pode servir de modelo para outros países aqui da região. Aliás, nos últimos meses, os mercados acionários da América Latina, olha só, tiveram um desempenho surpreendente. Em alguns casos, chegaram até a render 20 vezes mais do que o índice americano S&P 500, que é o mais importante da bolsa dos Estados Unidos. O destaque mais recente é o IPSA lá do Chile. E para fechar essa história, a BlackRock aponta que para ampliar a participação dos latino-americanos no mercado financeiro, é preciso também trabalhar em várias frentes, como educação financeira até o desenvolvimento de produtos simples, acessíveis e digitais como os ETFs, que permitem investir em várias empresas ao mesmo tempo, com valores baixos e mais transparência. Então, resumindo, a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Plataformas digitais mais bem desenhadas, com uma linguagem acessível, podem ajudar a quebrar o medo, a desconfiança e também a desinformação que ainda travam milhões de pessoas. Enfim, se eu puder aqui fechar com uma moral de história, eu poderia dizer: investir precisa deixar de ser privilégio de poucos e virar uma possibilidade real para muitos aqui na América Latina. E é isso aí, o que vocês acharam dessas matérias? Diga, O que vocês diriam sobre a situação da América Latina? diga. Por que você não comenta aqui sua opinião? Posso ler no próximo episódio. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorea Queiroz. Muito obrigado pela audiência de todos, até o próximo episódio e até lá. Um big beijo.